Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda aí mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Thelma Cunha, sou do canal Coral Del, vivendo a vida na presença de Deus, sobre a autoridade de Deus para a glória do Senhor. E dependemos do Espírito Santo, que Ele nos guia agora nesse estudo, nessa breve reflexão do livro de Esté. Seja bem-vindo você que começou aí, a assistir os vídeos. Com certeza eu creio que Deus tem algo a falar ao teu coração, você não acessou esse vídeo por acaso. E é isso mesmo, Deus age nos bastidores. Compreender o agir de Deus, interessante isso aqui. Fui dormindo com essa meditação na minha mente, assim, dizendo assim, compreender o agir de Deus na nossa história nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre é uma tarefa fácil compreender o agir de Deus na nossa história, compreender o agir de Deus na sua história. Nem sempre é fácil, porque lá em Isaías, ele fala que, porque os meus pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não é homem. A palavra de Deus aqui, ele nos explica nesse comentário, caminho de vocês não são os meus caminhos. No contexto imediato, este é um apelo para que o povo troque seus pensamentos e caminhos pecaminosos, pelos pensamentos e caminhos de Deus, que são mais altos, mais nobres e magníficos. Em termos mais amplos, os teólogos têm reconhecido que Deus, o Criador incomparável, está muito acima de suas criaturas e até mesmo de dar satisfação. Finita, nós somos criaturas finitas e muito além da capacidade delas de descrevê-lo ou compreendê-lo plenamente. Embora suas criaturas possam conhecê-lo verdadeiramente, tal conhecimento é sempre parcial e imperfeito. Porém, visto que Deus é perfeitamente sábio em todos os seus pensamentos e caminhos, seus filhos podem ter grande consolo em meio às dificuldades e naquelas inevitáveis momentos em que são incapazes de compreender os mistérios e as tragédias da vida. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Nós somos criaturas finitas, mas o Senhor, Ele nos ama, Então, o livro de Esté, ele vai muito além de explicar, a origem da festa do Purim. Nós vamos ver isso aí lá na frente, o que é a festa do Purim. Então, sua história é das mais interessantes e comunica algumas verdades sobre como, porque os judeus sobreviveram a uma ameaça tão grande. E essa mensagem pode ser resumida em 3 tópicos. E hoje, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos só meditar sobre a providência divina. Apesar de Deus não ser mencionado no livro, há muitas alusões à sua presença. Como nós vimos no outro vídeo, a narração da queda de Varte, a esposa aí do Assuero, rainha, lá em 1:10:22. E a decisão de elaborar um concurso de beleza, como forma de substituí-la. E nós vimos aí que a Dace, uma jovem judia, estava anônima, e Deus colocou ela aí como a rainha da Pérsia, numa posição elevadíssima. E Esté se tornou o nome dela Esté, que quer dizer estrela. Ela não sabia de nada o que estava acontecendo. Não sabia de nada, Até porque você casar aí com um pagão, que era proibido, casamento mistos, principalmente no Oriente, naquela época, antigo, você casar com um pagão incircunciso. Então, foi o que? Diferente, é muito parecido, com Ruth, Boaz e Ruth também, que casou aí com a Moabita, Tudo com propósito, com fins, para glorificar a Deus. Então, é como o salmista disse aqui, olha,
que nós não, porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. Nós vemos apenas a aparência, com esse olhar físico, não um olhar espiritual. E nós somos criaturas finitas e muito além da capacidade de compreender plenamente o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Então, é elaborado o concurso de beleza que nós vimos, né, que foi reunido aí mais de 400 meninas muito bonitas, mas que a Daça foi escolhida. Justamente, será que ela foi escolhida só tá para ficar de florzoa ali no palácio do rei, comendo aí do bom e do melhor, vivendo uma vida de luxo com o rei? Será que foi isso mesmo o propósito? Porque ela estava numa cidade que nós sabemos da Pérsia, né, com a cultura pagã. E ela era judia, estava ali, com suas origens, com temor a Deus, que nós sabemos que seu tio, né, adotou ela como filha, que ela tinha perdido seu pai, que ela tinha perdido sua mãe. E essa judia aí, escondida aí, atrás aí das coisas, do destino, né, escondido que eu digo anônima, né, e de repente se torna aí a rainha da Pérsia, né, uma posição elevadíssima, porque Deus queria usá-lo no momento certo e na hora certa. E ele fala, tudo conspira para colocar Esther e Mordecai em posição de poder antes da ameaça de Amã surgir. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Deus de antemão, ele já vê o futuro. Nada pega o Senhor de surpresa. Como diz alguns, né, o pregador diz, nada pega o Senhor roendo as unhas. A gente pensa que Deus abandonou o mundo, as pandemias, tudo que nós estamos vivendo hoje, agora, contextualizando, nós pensamos que Deus não está vendo. Nos sentimos medos, incertezas, mas em nome do Senhor Jesus, quero encorajar você, que Deus tem nas suas mãos a rédea deste mundo, né? Que Deus não é homem como nós, mas os pensamentos de Deus são elevadíssimos. E Deus, ele antecede as circunstâncias, certo? Então, olha, tudo conspira para colocar Esther e Mordecai em posição de poder antes da ameaça de Amã, que era um homem que estava ali ao lado do rei Assuero, que tinha carta branca do rei para fazer tudo o que ele queria. E surgiu esse homem aí, o Amã, entendeu? Um homem rei perverso, um homem malvado, com ódio aí de Mordecai, porque ele não se curvava, entendeu? A autoridade de Amã. Todas as vezes que Amã passava e os outros se curvavam, aí, por causa, né, pensava ele porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha posição, autoridade, que Amã, né, era desse jeito, orgulhoso e bajulador do rei, e queria que Mordecai se ajoelhasse diante dele, mas Mordecai não se ajoelhava, ficava ali, ó, de prontidão, firme. Enquanto os outros ficavam se ajoelhados, ele não se ajoelhava, ficava ali. E por isso o ódio no coração dele incitou que o ódio por Mordecai e por todo os judeus, porque Amã, ele sabia que Mordecai era um judeu. E é interessante como as coisas são. Desde quando Hadassah, né, foi para o palácio, Amã, Mordecai disse, minha filha, não diga que você é judia. E nós vimos ver por quê. Porque tudo tem a hora certa de dizer as coisas. Então, ó, a entrada de Amã no momento que Assuero está pensando em compensar Mordecai. E o retorno do rei no momento em que Amã cai sobre o divã de Esther. Tudo isso nós vamos ver. Todos afetam de forma importante no desfecho, sem que os personagens humanos estejam cientes disso. Nós ainda assim, olha, ninguém sabia, nem Esther. Todos estavam ali, nós não sabiam o que estava para acontecer. Além disso, os próprios personagens parecem estar cientes de que algo além de sorte está direcionando os acontecimentos, ainda que ele estava ali, sentindo, confiando que a mão do Senhor estava sobre tudo que estava acontecendo. Mordecai tem certeza de que os judeus serão libertados de uma forma ou de outra. A respeito de Esther, questiona,
Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. O Mordecai já está sabendo aí que Amã, né, tem toda a carta branca do rei Assuero, um decreto que saiu para matar todos os judeus que viviam nas 127 províncias. Mordecai, sabendo disso, comunica depressa a rainha Esté, falando sobre isso. E ela, no primeiro momento, ficou meio assustado com aquilo e devolveu a resposta para Mordecai, dizendo que ela já fazia um mês que não comparecia ao rei, apesar dela ser esposa dele, né? E alguns comentaristas falam que por algum motivo ele não chamou ela de novo, porque só entrava na presença do rei com a autoridade dele. Então, mesmo assim, a esposa dele, a rainha, estava sujeita aí de morte caso ela entrasse na presença do rei sem ele haver mandado chamar. Então ela disse para o seu tio Mordecai: não posso entrar assim de uma vez na presença do rei, ainda que eu seja rainha, ainda que eu seja esposa. Então Mordecai dá um bilhete aí para o seu servo, né, para entregar a Esté. Ela recebe esse bilhete com essa frase: mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Você está aí com um propósito, não é para ficar de flosô, não. Você tem uma missão. Você está na casa da Pérsia e não é o seu lugar. Existe uma conspiração para matar o nosso povo, matar as crianças, matar os jovens, matar os adolescentes, matar os velhos, os senhores, matar, extinguir aí todo o povo judeu. Você não está aí, Esté, só para ser a rainha, não, para satisfazer os desejos do rei, agradar o desejo do rei. Não se acomode. E é assim que Deus nos diz que nós não devemos nos acomodar a este mundo aqui. Nós estamos aqui como se fosse a casa da Pérsia. E esse lugar aqui não é nosso, não é meu e não é o seu. Nós estamos indo para Jerusalém e nós temos um propósito aqui. Qual propósito você foi chamado? Deus tem um chamado na sua vida. Deus criou você. Deus te fez. Então, temos um propósito aqui na terra, sim. Então, até que a esposa de Amã sabe que se Mordecai é judeu, então Amã está destinada a cair diante dele. A esposa de Amã disse que ele realmente estava em mais condições, porque com certeza a esposa de Amã conhecia o Deus de Israel. Ela tinha conhecimento que lutar contra Deus não vence. Deus era pelo povo dele. Deus é pelo povo. Então a mulher de Amã diz: com certeza, você não vai ganhar essa guerra de matar um judeu. Nós sabemos que esse povo tem dono, que esse povo quem guerreia é Deus. E a convocação de Esté para um jejum antes de falar com o rei não pode ser algo diferente do que um apelo por ajuda divina. Ainda que existe a providência divina nas nossas vidas, mas nós temos a responsabilidade de retornar isso a Deus com jejuns. Porque não era só a beleza de Esté, não era só apenas um rosto bonito que faria Esté ganhar esta causa. Eu vou porque eu estou bonita, eu sou a rainha e eu estou, né, assim, assado. Não, ela dependeu de Deus. A gente vê aqui que ela jejuou e ainda diz para as suas 7 servas ali, as suas empregadas, que também jejuasse com ela. Então ela já foi instruída desde pequena no temor de Deus. E ela sabia o que era a oração, ela sabia o que era o jejum. Então algo diferente do que um apelo que ela disse: pois jejua aí por 3 dias, porque ela dependia de Deus, ela não dependia da sua capacidade, do seu rostinho bonito. Não, ela dependia do Senhor, porque era um caso de vida ou morte. Já pensou?
Que mulher sábia, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, que Esther realmente foi assim uma mulher sábia. Porque se fosse outra, né, assim, teria logo, pois tá bom, pois eu vou resolver, ó rei, seguinte, querem matar aí meu povo, eu sou judia. Era uma precipitação. Com isso eu aprendo de Esther, que a melhor coisa é a cautela. Fique calma, fique tranquila, peça direção a Deus e no momento certo é bom agir. O jejum, ore, porque tem algo, minha irmã, que só Deus pode fazer. A libertação experimentada em Esther é muito diferente do êxodo do Egito na época de Moisés. Não há sinais nem maravilhas, não é não? Não há revelações especiais, nenhum profeta como Moisés. E ninguém sequer menciona Deus. Mas a maneira como a história é contada deixa claro que mesmo quando Deus parece oculto, Ele ainda está presente e age para proteger e libertar o seu povo escolhido. Amém. Então, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E por hoje é só, nós vamos ver a providência divina, nós entendendo a providência divina na minha vida e na sua vida. E que Deus o abençoe. Muito obrigada por ter assistido aí a esse vídeo. E em comemoração aqui, Esther, todas as vezes que eu falar de Esther, vou estar usando essa coroa aqui, certo? Gente, eu estou aqui de óculos, por quê? Óculos escuros, porque essa semana eu vou receber o meu óculos normal, se Deus quiser. Tá bom? Então fica aí com a providência divina de Deus e que essa história de Esther possa inspirar-nos, né, a dizer que nós temos um propósito aqui na terra, né, que Deus nos use para o louvor e para a glória do Senhor, tá bom? E eu lhe vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Estude aí o livro de Esther. Um abraço e até logo. Tchau!